Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo e venturas mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afastai do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primavera. Criancinhas pedem pão, homens vivem como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Oremos. Senhor Jeová, sabemos, Senhor, que o cristão que tem um compromisso com a verdade, com Jesus na terra, não pode se esquecer de subir ao Calvário, com a cruz nos ombros, que representa muitos sacrifícios. A renúncia deve ser uma característica dos seus passos. O perdão, uma norma diária em sua vida. O trabalho, uma obrigação sem queixas. A oração, um dever silencioso. A alegria deve ser sempre uma manifestação de gratidão por tudo que recebemos da vida. Que a mente seja somente um ninho de pensamentos nobres. O cristão deve sempre se esforçar para ser um exemplo vivo de esperança. Não podem nunca fugir às normas da boa conduta, porque atraímos o que somos e o que vibramos por dentro, manifestamos por fora. Todo trabalho na direção do bem é um trabalho que enche os corações da espiritualidade de alegria. A evolução do espírito se faz de lutas, de esforço constante, de superação das dificuldades, mas também de aquisição de virtudes. Então, se hoje a vida está difícil, sequemos nossas lágrimas, apaziguemos nosso coração e busquemos nos revestir de paciência e coragem
buscando dentro de nós mesmos uma vontade imensa de crescer, pois tudo são nuvens passageiras e a dor de hoje são ensinamentos preciosos que nos proporcionarão uma vida futura melhor. Lembremos, a função maior da dor é a de nos ensinar a amar. Que assim seja. Bom dia, meus irmãos. A leitura do Evangelho dessa manhã está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 e 14. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho foi chamou, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, Zé Martins. Amo as leituras do apóstolo Paulo, né? Somos muito apaixonados por estes ensinamentos, né? Bom, agora eu vou ler aqui a poesia, que tem o tema Honra ao Trabalho, pelo poeta Múcio Teixeira. Sabemos que Múcio Teixeira, né, é um espírito, e através do lápis psíquico de Francisco Cândido Xavier, ele enviou além túmulo essa linda poesia, que diz assim: trabalha e encontrarás o fio diamantino que te liga ao Senhor que nos guarda e governa, ante cuja grandeza o mundo se prosterna, buscando a solução da dor e do destino. Desde o fulcro solar ao fundo da caverna, da beleza do herói ao verme pequenino, tudo se agita e vibra em cântico divino, do trabalho imortal, brunindo a vida eterna. Tudo na imensidão é serviço opulento, júbilo de ajudar, luta e contentamento, desde a flor da montanha às trevas do granito. Trabalha, serve sempre, alheio à recompensa, que o trabalho por ti é a glória que condensa o salário da terra e a bênção do infinito. Esta poesia está descrita no livro Parnaso de Além Túmulo, e fala a nós, né? Fala diretamente a todos nós, com relação ao nosso trabalho na seara do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia mais uma vez a todos os nossos irmãos, que enquanto estávamos iniciando, entrava aí, né, na nossa sala virtual, no Mensageiro da Paz virtual, que possamos hoje, né, nos envolver cada vez mais no compromisso de sermos esse servo fiel, que tanto Jesus tem nos ensinado a trabalhar essa busca intensa por essa libertação, porque a gente sabe que o que Jesus trouxe para nós é uma verdade, a única verdade, como também já nos ensina o apóstolo Paulo. E ele disse lá no livro de Gálatas, né? Ele disse assim: o evangelho do Senhor é o único. Se alguém vier aqui para lhe mostrar e apresentar um outro evangelho, não acredite, mesmo que esse alguém seja eu. Então, desde do nosso hino, cantado aí pela nossa irmã Ana Laura, que nos traz essa alegria matinal, a nossa oração belíssima, ditada aí por nossa querida irmã Carla Paravidino, e neste momento em que a gente entra, né, nas falas do nosso querido irmão José Martins, ao fazer a leitura do livro de Tessalonicenses também, uma segunda carta em que o nosso apóstolo Paulo envia, nos mostrando sobre essa importância de entendermos o evangelho na nossa vida.
né? O que é o Evangelho do Senhor, né? Então, hoje, o tema da nossa palestra, ela é bem diversificado, mas nós trouxemos hoje como tema uma constelação muitíssimo importante, do qual nós devemos, então, hoje prestar atenção e depois buscarmos no silêncio do nosso quarto, através da oração, e enviar o nosso pensamento a Deus e saber se nós estamos realmente agindo como um verdadeiro cristão, né? Então, o tema hoje é a transição planetária já começou? Então, queridos irmãos, que nós possamos hoje estarmos em paz, né, envolvidos nessa luz misericordiosa que o nosso Mestre Senhor Jesus nos trouxe através das palavras de ensinamentos contidas no Evangelho, né? No momento em que aqui ele veio por uma grande necessidade a mostrar a todos os habitantes da Terra a importância de nos curvarmos diante da grande verdade, a verdade do amor, o amor que liberta, que nos consola, que constrói cada vez mais um grande patamar de importâncias dentro de nós, quando então nós damos realmente a verdadeira importância do significado de cada palavrinha descrita no Evangelho. Então, o nosso Senhor, além do Evangelho, né, das suas orientações consoladoras e instrutivas, tem também na Bíblia, né, a importância do Antigo Testamento, que vem mostrar uma caminhada, né? A caminhada é aquele momento ali onde os profetas do passado iniciam uma grande jornada em busca de uma libertação. Então, hoje nós vamos falar um pouco, baseado também no livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, né? Psicografia de Francisco Cândido Xavier, em 1939. Por que eu estou falando, né, essa data tão importante, né? Essa data que vem nos trazer uma observação. Eu quero falar o seguinte, que em 1939 não existia internet. A internet em 1939 era a comunicação dos espíritos que estavam aqui na Terra, ajudando o nosso Senhor Jesus Cristo na arrumação, nos reajustes. E Francisco Cândido Xavier, o nosso querido e amado saudoso Chico, ele foi um desses instrumentos a receber, né, através do seu lápis psíquico, como eu muito gosto de falar, as informações acerca da construção do nosso planeta, como também o desenvolvimento das motivações, né, que hoje nós podemos parar e pensar e fazer esse questionamento, né? Está acontecendo já a transição planetária? Desde quando, né? Então, nós vamos iniciar um pouquinho. Já iniciei, né? Mas como eu gosto muito de falar, para que a gente não perca o fio da meada, então eu quero falar um pouquinho, um pequenino trecho do livro A Caminho da Luz, para que a gente possa estar entendendo a importância, que é o subtema, né, o subtítulo da nossa palestra de hoje, a importância de colocarmos o Evangelho no nosso coração, né, como a bandeira da salvação. Lembrando que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é um Evangelho universal, já existia antes mesmo dele pisar aqui na Terra, tá? Porque são as leis do universo. Ali o Evangelho trabalha as leis do universo, as leis do relacionamento, né? Nosso com Deus e com todas as outras pessoas. Inclusive, o livro sagrado é exatamente isso. O que nos ensina o livro sagrado? O que nos ensina a Bíblia, né? Relacionamentos, claro. Nós, ao lermos, a gente compreende que desde lá da Gênesis, o nosso Pai, o nosso Criador, já mostrava um relacionamento com os seus anjos. Né? Ali ele conversava, ele chamava-os para que eles pudessem participar daquele momento de criação, na época em que ele começou a construir a Terra. Ele tirou a Terra de uma gama do Sol,
né? Vamos lembrar um pouquinho. E aí, então, ele construiu esse planeta. E cada dia ele iria ali, né? Colocando registros importantes, e ele registrava no livro sagrado, né? Os profetas no futuro começaram a registrar no livro sagrado essa linda poesia que é chamada de A Gênese, né? Que as pessoas ainda é muito mal interpretada dentro do mundo da nossa vida, do nosso cotidiano, mas ali está a essência da realidade, né? A essência dessa proposta de Deus com os seus filhos terráqueos, né? Que é a proposta do relacionamento. Não fala de paleontologia, não vai falar exatamente da filosofia, da arqueologia, fala do relacionamento, de como nós estamos entendendo Deus na nossa vida. E de como nós podemos entender Deus dentro dessa criação, né? Que é só frutífero, né? Essa experiência em que nós buscamos dentro de nós essa intimidade divina. Aliás, a intimidade que eu sempre venho falando aos longos dos anos em que nós erigimos, através da bondade, da misericórdia, dos benfeitores, o nosso Mempais, né? Onde lá na sua tribuna, na tribuna do Mempais, na tribuna do nosso mentor, Paulo de Tarso, que foi ele que instituiu tudo que ali existe, né? Com o seu trabalho dentro da seara do Senhor, que nós precisamos de buscar essa intimidade com Deus. Então, aqui diz Emmanuel, no Antilóquio, que é o mesmo que a apresentação, né, de uma obra, né? Então, ele fala aqui, meus amigos, que Deus nos conceda paz, e que me grata a vossa palestra a respeito dos nossos trabalhos. Esperemos e supliquemos a bênção do alto para o nosso esforço. Dando seguimento aos nossos estudos, procuremos esforçar-nos por mostrar a verdadeira posição do Evangelho do Cristo, tantas vezes incompreendidos aí no mundo, em face das religiões e das filosofias terrenas. Então, eu quero só chamar, né, rapidamente a nossa atenção aí, para o que Emmanuel fala aqui, através da escrita de Francisco Cândido Xavier, que ele quer, né, mostrar a verdadeira posição do Evangelho do Cristo no mundo, aqui, no nosso planeta, aqui na nossa vida, né? Então, é importante que a gente tenha esse relaxamento, né? Então, vamos fazer isso agora? Vamos inspirar e expirar, mostrando a importância de estarmos nos colocando nesse silêncio dentro de nós mesmos e fazer essa busca de onde é que está o Evangelho, em que posição o Evangelho do Senhor Jesus se encontra aí no seu coração, nos nossos corações, não é verdade? Então, dando continuidade aqui nas nossas palavras, né? Eu quero lembrar que hoje nós estamos vivenciando momentos de dor. Deixa eu ver aqui um negócio. Que eu hoje resolvi usar a tecnologia para experimentar, né? Aqui, agora, saiu do lugar. Cadê a Ana Clara para me ajudar? Então, como sempre, né? Eu trago para a nossa tribuna a importância de estarmos dialogando de uma forma clara, né? De uma forma amiga, né? Onde a gente compartilha todos os nossos interesses espirituais, bem como também os nossos interesses do cotidiano, porque já vem nos falar há muito tempo aí que somos uma grande família, né? Os mempasianos. Então, o que nós vamos trazer? Nós temos vivido momentos de extrema tensão emocional, né? Por medo da morte. Olha, os espíritas já compreendem muito bem o significado da morte, né? Da morte que acontece apenas no corpo físico, não é isso? Porque somos espíritos imortais,
né? Então, quando o apóstolo Paulo diz assim, isso é muito interessante a gente observar, lá na sua epístola, na carta aos Hebreus, e ele fala assim, vivemos apenas uma vida, ou seja, fomos criados apenas uma vez, que ele quer dizer. E, aprofundando mais um pouquinho, vou falar rapidinho, senão sai do meu itinerário, né? O apóstolo Paulo, quando falou isso, ele falou isso baseado também lá no Apocalipse, né? Que vem falar que hoje nós estamos vivendo ainda o primeiro dia de Deus. Então, é por isso que ele diz que nós somos fomos criados apenas uma vez, ou seja, que nós temos apenas uma vida. Então, dentro dessa cronologia espiritual, não falando das reencarnações, mas desde a criação do mundo e de quando também nós fomos sim, criados apenas uma vez e por isso somos espíritos imortais. Então, gosto de estar lembrando essa grande importância de entendimento que vale para que nós possamos estar pensando, né? O qual nós temos uma mente aí criativa, nós temos uma mente inteligente, a nossa mente é infinita em abundância do conhecimento, basta que a gente a coloque em funcionamento. Então, aqui a gente vem falar, né, que estamos vivendo um grande momento de tensão emocional por medo da morte. É claro que se a gente olhar para 2 anos atrás, digamos assim, nós não vamos esquecer que as doenças sempre estiveram presentes no nosso mundo, né? No nosso mundo de provas e expiações, ela vem sendo traduzida pela palavra, pela dor e pelo sofrimento. Então, dor e sofrimento é o que traduz a vida aqui no plano terrestre. Bem porque nós também entendemos que o nosso corpo é um organismo, né? E que ele tem um tempo, porque ele tem um tempo para estar vivendo aqui. Nós não somos, né, criados para viver aqui no mundo terreno para toda uma vida. Essa toda uma vida a gente pode entender de uma forma seguinte: se eu estou hoje aqui vivendo, eu estou vivendo nesta minha longa experiência de vida e eu tenho que amar essa minha experiência aqui, né? Eu tenho que valorizar a cada instante em que aqui eu acordo, abro meus olhos e posso perceber que eu respiro, ao passo de que a gente tem visto aí os choros, as tristezas, as preocupações das pessoas que têm partido, né? Mas olha, ninguém que sai daqui retorna, olha só, retorna à casa maior, retorna à casa maior, à pátria maior, né? Retorna ao nosso lar, porque nós somos cidadãos dos céus, né? Já disse Jesus, na casa do meu pai há muitas moradas. Então, dos céus, lá nós temos variados espaços de moradia, para que a gente possa, de acordo com a nossa evolução, encontrar um caminho. Por que eu falo de acordo com a nossa evolução? Porque é uma réplica ao que nós estamos vivendo aqui, né? Então, de acordo com a nossa mente iluminada, nós também iremos alcançar, né, um espaço de glória, um espaço de beleza, um espaço de paz, de tranquilidade. Porque nós sabemos também que os umbrais, ou seja, as zonas umbralinas, elas existem. E elas são a continuidade do que se faz aqui. Então, nós vamos reviver. Mas não é para sempre, não, né? Porque não existe nada que a gente possa entender assim para sempre quando está relacionado a dor e sofrimento, né? Bom, então, sim, as doenças sempre existiram. Guerras, cataclismos, surtos virais, que é o que estamos vivendo agora, né? Enfim, vivemos em tempos e em tempos assombrados por esse mal, por um mal que nos traz a dor, sofrimento e o medo, né? Estamos vivendo momentos de espanto, de preocupações, de exageros, não é isso? Mas está certo, né? Está certo porque o Livro dos Espíritos, ele nos fala, na questão 784, né? Que o mal tem que chegar ao exagero para que, então, possamos perceber a necessidade de nos transformar, né? Então, eis aí uma das obras de Kardec, de grande importância, né? Que nós não podemos viver sem essa obra. Então,
aprendemos que dentro desse processo de experiência e de dificuldade que o mundo tem nos trazido, somos nós os responsáveis por todas as nossas dores, não adianta a gente culpar os espíritos benfeitores, ou a Deus principalmente, né? Não, porque Ele está nos dando uma oportunidade de refazimento, uma oportunidade de reconstruir a nossa mente, nosso pensamento, né? E a gente sabe que o pensamento é que constrói todo aquilo que passa pelo sentimento e transforma em ação. É cabeça, coração e movimento, pé, né? Que é assim que a gente tem aprendido nas literaturas espirituais, das quais tem tido presença nas nossas mesas, nas nossas cabeceiras, porque é importante que a gente encontre esse fortalecimento espiritual, porque, como diz Jesus, a verdade nos leva à libertação. Então, hoje, devido, né, à pandemia, então agora eu vou entrar nesse processo da pandemia, que tem nos assombrado dia e noite, são notícias inúmeras, né, nos telejornais, vizinhos, familiares, que têm sempre nos trazido, né, a informação de que alguém retorna à pátria espiritual. Então, digamos então aos corações daqueles que têm estado em luto, que isso aqui é um momento, que nós estamos vivendo aqui uma passagem, uma pequena experiência, iremos todos um dia nos encontrar no mundo maior. Isso é uma realidade, tá? E não é uma história de carochinha mesmo, é realidade. E a gente tem recebido essas informações através, não só da doutrina espírita, mas de todas as informações espirituais, de todas as informações religiosas, das pessoas das quais têm buscado esse entendimento. Então, a doutrina espírita, ela codifica, porque nós podemos e temos como, né, afirmar através das experiências, porque Kardec, indo lá em Kardec, né, nosso querido Allan Kardec, está ele aqui no livro da Gênesis, um livro especial demais, um livro que vem nos mostrar a cada instante que nós não estamos perdidos, né? Nós não estamos perdidos no mundo, nós estamos perdidos dentro de nós. Isso é algo que a gente tem que tomar ciência, tá? E não deixar as coisas passarem como se nós não tivéssemos sido avisados. Somos avisados o tempo todo da necessidade da transformação, que a reforma íntima é que irá nos libertar. Então, Kardec, que foi completamente envolvido e convidado, né? Ele foi convidado pelo Espírito de Verdade para que ele pudesse, então, codificar. Mas foi só por isso? Não, porque Kardec mostrou interesse, né? Ele, então, aprofundou-se, um homem brilhante, inteligentíssimo, incrível, né? Incrível, Kardec não era médium, né? Então, a gente pode ver que não só os médiums podem aí estar retratando a realidade do mundo espiritual, não. Tem que ter, sabe, fundamento na própria vida, tem que querer entender os fundamentos da vida para poder se embrenhar nessa busca do entendimento da vida na coletividade e também nessa escada que chamamos de Jacó, né, que é a movimentação do mundo espiritual aqui no mundo físico. É muito natural isso. Né? Não podemos de forma alguma achar que isso é uma ilusão da nossa mente, da mente humana. Não, não, não. Né? Porque senão, como diz o apóstolo Paulo, se o Cristo não veio, terá sido então mero todos os nossos esforços? Né? Então, se Cristo não ouve as nossas orações, se os benfeitores, dos quais chamamos os santos também, que são os santos, se ele não nos ouve, se eles não existem, terá sido então o quê? Uma invenção. Que mente inteligente seria essa, então, né? Então, assim, é melhor que a gente acredite. Né? E tem uma frase de Einstein que eu gosto muito, que ele diz assim, né? Se convenhamos que se na vida não existe milagre, né? Existem duas formas de entendermos a vida, diz Einstein, né? Ou que existe milagre na vida ou que não existe. E ele prefere, como eu e como muitos, ficar com os milagres, né? A vida é um milagre. É um milagre de amor. O que significa a palavra milagre? Né? Então, a gente pode aí buscar o entendimento dessa palavra milagre, quem quiser fazer essa pesquisa, antes que eu fale, e depois coloque aí. Então,
a palavra milagre, né? Então, mas falando assim dentro da linguagem espiritual, não a que você irá encontrar aí no dicionário, vamos falar que a palavra milagre é a força do amor que restitui você, que restitui o ser humano, né? Que traz reabilitação para a sua vida, que mostra o ser humano, a mão de Deus na sua vida. Então, milagre acontece a todo instante. Viver é um milagre, né? Viver é a potência da nossa alma em ação, porque viver simplesmente por viver, não, mas viver valorizando essa importância, né? Esse todo trabalho que foi realizado para que a Terra, esse planeta lindíssimo, belíssimo, pudesse estar aqui sendo suspenso. E diga-se de passagem, né, que a Terra está suspensa pela mente de Jesus, né? Porque se ele deixa um pouquinho, ela divaga. Mas então, a gente quer entender, né? Hoje, a pandemia, né? Devido à pandemia, a humanidade experimenta o Covid-19, com pânico e o desespero se espalha pelo mundo todo. Então, a gente pode ver que não é ligarmos a televisão e assistirmos aí as guerras que estão acontecendo lá na Síria, lá em Jerusalém, lá nos países, né, em que amam as armas, né, que estão aí, e digamos que lá em Jerusalém, uma grande parte do povo hebreu, aquele povo que ora, né, estão ali matando e acabando com a vida dos seus irmãos. Mas tudo bem. Então, toda aquela região da Ásia ali que vive em conflitos de guerra, né, também tem vivenciado a pandemia do Covid-19. Se você for fazer uma viagem, um translado aí, um percurso por todas as áreas do nosso país, estendendo a outros países, ou então viajando por todo o globo terrestre, você vai ver os rastros, a presença da pandemia do Covid-19. Então, a pergunta é, né, a transição planetária começou com o Covid-19? Não, gente. A transição planetária começou no mundo espiritual. A partir do momento em que Jesus, em uma das suas reuniões com os outros Cristos, né? Porque nós sabemos que Jesus é o Cristo do nosso planeta, né? Do nosso sistema ali solar. Mas que existem outros Cristos também em outros planetas. E Kardec, e também todos os astrônomos, né? Têm estudado bastante as vidas no plano, né, no espaço sideral, estudando as galáxias e tudo mais, e Kardec trouxe ali, está ali no Livro dos Espíritos, onde ele fala sobre a pluralidade dos mundos. Né? Ele vem trazendo para nós sobre a informação de vários espíritos de luz, como, por exemplo, São Luís, que participa sempre de todas as reuniões mediúnicas, na época em que Kardec estava elaborando todo esse trabalho dele com relação a descortinar, né, todos os fenômenos que aconteciam no passado e acontecem hoje, um pouco mais devagar. Né? Então, o Espírito São Luís e vários outros espíritos que estiveram ajudando Kardec, deixa eu só aqui citar mais alguns, na confecção, não só da sua obra, mas também em todas as suas... em todas as suas informações colhidas, né? Porque o que Kardec fez? Kardec era um cientista. Então, ele só acreditava nas coisas quando essas coisas passavam por experimento ocular, ele tinha que estar presente, né? Então, se a gente for abrir aqui a introdução do Livro dos Espíritos, a gente vai ver uma gama de espíritos que passaram por aqui, citando João Evangelista, por exemplo, né? Santo Agostinho, São Vicente de Paula, o São Luís, o Espírito de Verdade, também veio ali Sócrates, Platão, né? Fénelon, e enfim... todos os ilustres espíritos dos quais Jesus, em sua última reunião, convocou-os para estarem de volta ao planeta. Convocou-os
para estarem de volta ao planeta, para nos ajudar, né? Inclusive, a grande tarefa hoje do apóstolo Paulo é encontrar, né, essas grandes inteligências, esses espíritos devotados ao conhecimento e ao trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo, né, o Cristo aqui do nosso sistema planetário, né, do nosso planeta Terra, né, para que eles pudessem estar de volta ao planeta nesse processo da regeneração. Então, tá, o planeta já entrou no processo de regeneração? Não, está ainda sendo feita essa limpa. E o que significa essa limpa, né? Quando, então, voltando lá, né, na época em que Jesus fazia uma reunião, os cristos chamaram Jesus, para que ele pudesse estar participando de uma reunião lá no mundo espiritual, e lembrando também que existe um conselho chamado Conselho do Éden, né? Conselho de Éden, né? Éden, lembrando lá do Jardim do Éden, não tem Adão, Eva, Deus lá no Jardim do Éden? Então, ali é um conselho, existe ali esse espaço, né? Onde ali é um tablado, se assim eu posso dizer, né? É o espaço onde Deus, onde nossos cristos fazem suas reuniões para estarem estabelecendo novos conceitos e só tem um objetivo, né? A reabilitação do espírito aqui no planeta e em muitos outros planetas. Então, nessa ocasião, houve a necessidade de acontecer o exílio da população da estrela Capela. Lembrando que Capela é uma estrela que está a 42 milhões de anos-luz da Terra, mas nós somos, né, o seu vizinho mais próximo é o planeta Terra. Então, ali naquele momento, né, que acontece aquela reunião, Jesus abre seus braços e aceita receber, né, os exilados de Capela aqui. Foram 4 povos de lá. Então, esses foram o povo que constituiu, né? Foram os egípcios, os árabes, os hindus e o povo hebreu. 4. Então, Jesus recebe. E só para que a gente possa ter, onde a Bíblia está aqui, só para que a gente possa ter essa certeza, tem aqui no livro de João, no capítulo 10, versículo 14, Jesus fala uma coisa importantíssima, e que muitas das vezes, como eu já falo, né, o Evangelho muitas das vezes em seus versículos traz verdades, e que nós passamos por eles sem essas informações, essas mensagens, sem perceber qual é exatamente o fundamento daquilo e a grandiosidade daquela informação. Então, Jesus diz assim, aqui no livro de João, capítulo 10, ele diz assim, versículo 16, capítulo 10, versículo 16. Tenham ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também. E ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Tempo para pensar. Alguém aí lembra dessa passagem de Jesus, desse versículo? Então, veja bem, ele diz assim, tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, mas que foi confiado a ele, que ele possa estar recebendo essas ovelhas para reabilitá-las. Tá? Então, Jesus, quando ele veio aqui, né, nessa passagem, o título é O Bom Pastor, então ele conversa com seus discípulos ali naquele momento, futuramente veio se tornar, né, apóstolo do Senhor, e aí ele então explica que naquele planeta, aqui no planeta Terra, ainda tinha essas ovelhas que não eram do aprisco. Exatamente esses espíritos que vieram de Capela, exilados aqui no nosso planeta. Eu queria até ter lembrado, mas eu não me lembrei ontem para mostrar para vocês o que significa exatamente exílio, né? Mas eu não sei, houveram numa época em que o Brasil estava passando por
uma fase de um momento aí, né, onde existiam as guerras políticas e muitos artistas, né, como, por exemplo, Caetano Veloso, Gilberto Gil, eles foram exilados, foram para a Argentina, e eles cantavam lá hinos de tristeza e sofrimento porque eles estavam longe da sua pátria, né? Então, em muitos momentos, eles desenvolveram ali revoltas, porque eles foram exilados em outro país, eles não foram permitidos que continuasse a sua vida aqui, tiveram que passar um bom tempo fora, longe do seu país, né? Que é o Brasil, né? O seu país a sua nacionalidade, seu país de nascimento. É exatamente isso, na época da ditadura. Obrigada aí, Alcineia. Então, exatamente isso aconteceu com os habitantes de Capela, eles vieram para cá. E por essa necessidade de ter que vindo, e quando as pessoas são exiladas, na maioria das vezes, aliás, é este o intuito, né, de mostrar o quê? Se ele teve uma atitude grave, uma atitude que infringe leis, infringe as situações daquela lei, daquele país, essas pessoas elas são exiladas, elas são postas para fora por um tempo determinado, até que possa se passar o tempo e eles possam estar retornando. E assim aconteceu, né, com os exilados de Capela, com os habitantes de Capela, né? Jesus, então, os recebe de braços abertos aqui, sabendo, então, que esses 4 povos tinham suas inteligências bem apuradas, né? E a cada um foi dado, né, uma forma de poder estar introduzindo todos os seus conhecimentos aqui. Mas eles trouxeram com eles o quê? O seu mau comportamento, os seus vícios. E eles se alastraram, né? Esses vícios se alastraram por todo o nosso planeta, por toda a nossa convivência. E são esses espíritos que hoje deixaram, né, essas suas descendências imorais, né, que são os maus comportamentos, e nós, os nossos, nós não sabemos se nós somos descendências, por quê? Os egípcios, todos já retornaram, alguns, 3, 4 ficaram, né? Os árias, por exemplo, estão completamente todos aqui, praticamente. Então, nós podemos ser essa descendência dos árias, né? Então, cada um deixou aqui um pouco, o povo hindu deixou aqui, dentro da sua inteligência, a questão da meditação, da yoga, né, do silêncio. Eles trouxeram com eles esses conhecimentos, né? Então, eles implantaram isso aqui, né? Os egípcios, por exemplo, eles fizeram, né, a grande inteligência, que ainda estudam-se as inteligências dos egípcios, né? E eles construíram aquelas pirâmides lindas, maravilhosas. Tudo no Egito era assim, incrível, né? Mas lá na frente a gente fala de cada atribuição de cada povo, né? A gente tem que dar continuidade aqui. Mas eu só queria mostrar para vocês essa breve pausa, né? Mostrando que a importância da gente entender que nós precisamos compreender a necessidade de colocar o evangelho na posição correta dentro do nosso coração, da nossa mente e das nossas ações. Porque seremos, então, exilados. Porque a Terra, né, ela vai passar por esse processo de evolução. Ela vai se regenerar. E nós, se não estivermos acompanhando essa evolução, né, nós iremos para um outro planeta, de acordo com a nossa, né, evolução moral. Não é isso? E a Terra vai acompanhar, como está ali na questão 784, que Allan Kardec fala tanto também no Evangelho segundo o Espiritismo, e inclusive lá no livro de Apocalipse, João, ele fala sobre essa questão da transição também. Isso é um assunto para um outro dia, porque é longo e maravilhoso a gente poder saber de todas essas coisas, né? Inclusive, ali no livro de 2 Pedro, onde Jesus, ele fala, onde João, em 2 Pedro, onde ele fala ali o entendimento de que hoje nós estamos vivendo, né, o primeiro dia ainda de Deus. Né? Então, ali a gente vai... Vamos ver se vai dar tempo da gente chegar até essa parte, que é muito importante da gente poder estar assimilando e entendendo, né? Porque a contagem, são 2000 anos aí renegando o evangelho. Sim, 2000 anos. Por quê? Porque quando Jesus vem à Terra, ele cria o projeto da reencarnação, para nos dar esse tempo de retornar.
E é isso que está acontecendo com muitos dos nossos irmãos, e é dito ali no livro O Céu e o Inferno. Deixa eu ver aqui se eu encontro, né? Aqui no livro O Céu e o Inferno, a questão do são 3 os pontos que é pontuado aqui, sobre as nossas faltas, né? Sobre os crimes que nós cometemos, né? Ou que a humanidade tem cometido, né? Que é a questão do arrependimento, né? A expiação e o reparo, né? Nós precisamos de reparar. Então, dentro desses 3 pilares de evolução e reabilitação, nós precisamos entender o que significa tudo isso. Mas veja bem, faltando obediência no ser humano, né? Faltando obediência ao ser humano, ele não tem conseguido entender, né, qual é o verdadeiro, né, sentido do evangelho. Qual é a verdadeira posição do evangelho no mundo? Agora você vê só que um hindu, conhecido como Gandhi universalmente, ele diz assim: se todas as literaturas que existem, literaturas religiosas, filosofias, fossem queimadas, fossem destruídas e ficasse apenas o Sermão do Monte, o Evangelho, pronto, a humanidade estaria salva. Mas quem é que hoje em dia pega todas as pessoas que estão passando por esses processos, pega o Sermão do Monte para ler e entender, se colocar ali dentro? Onde está o Evangelho no seu coração? Em que posição você coloca o Evangelho na sua vida? E desde que nós fundamos o Mensageiro da Paz Espiritual, eu venho nas tribunas sempre falando. Um dia, nós iremos estar diante de Deus e Ele vai perguntar: onde está o Evangelho que eu te dei? Então, isso aí nos traz a necessidade de fazer essa busca. Vamos fazer isso agora, né? Então, deixa eu me situar aqui. Bom, para falar um pouquinho sobre constrangimento, né? Essa palavra que o apóstolo Paulo cita no livro de 2 Coríntios, ele fala, né? O amor de Cristo nos constrange, não para nos colocar numa saia justa, numa dificuldade, não, né? Mas para nos fazer pensar, né? Olha a misericórdia de Deus, a quantas oportunidades Ele tem nos dado para que a gente pense, né? Então, aqui eu vou abrir aqui na 2 Coríntios para a gente ler exatamente essa passagem do apóstolo Paulo, né, que ele fala aqui, o amor de Deus, o amor de Jesus, capítulo 5, versículo 14. O amor de Cristo nos constrange, considerando que se em um só morreu por todos, logo todos morrem. Né? Sim, ele morreu por todos, a fim de que os que vivem já não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu. Então, é ali nessa passagem que ele diz, né, que ele não vive a sua vida, mas sim a do Cristo. E o que é viver a vida do Cristo? Uma perguntinha aí. E o que é viver a vida do Cristo, uma vez que a gente já aprendeu aqui, hoje ainda eu falando, apesar de a gente estar desenvolvendo essa informação sobre viver a vida do Cristo há quase 30 anos, né? Que é o tempo do nosso mensageiro da paz. Ai, que saudade, gente. Mas então, né? O Evangelho. Quando o apóstolo Paulo cita, eu não vivo minha vida e sendo Cristo, ele se refere ao Evangelho, tá? Porque Cristo é o Evangelho, né? Então, por exemplo, hoje nós temos recebido cartas, informações variadas, né, da benfeitoria espiritual, coisas que a gente recebe, que a gente pede, a gente recebe informações de todo lado, mas Jesus é a carta viva de Deus, né? É dele que nós temos que olhar, é para ele que nós temos que ler Jesus, tá? Jesus é carta viva, não é isso? Então, ele veio para estar nos trazendo e nos mostrando o caminho da luz. Então, deixa eu ver aqui mais uma coisinha. Nesse conteúdo, nesse pontinho que a gente fala, em que o apóstolo Paulo fala sobre o amor de Cristo nos constrange, está trazendo a orientação de que nós precisamos de fazer mudança na nossa forma de pensar em primeiro momento.
e depois, então, sentir, porque através do pensamento nós vamos desenvolver sentimentos. Então, se hoje nós estamos pensando bem, ótimo, nós estamos aí mais caridosos, mais solidários, mais fraternos, né? Usando palavras mais de consolo, porque realmente é exatamente isso que o Evangelho nos traz, né? E a doutrina espírita continua nesse desenvolvimento do consolo, nos trazendo aí grandes informações a respeito desse processo reencarnatório, que hoje nós estamos vendo uma grande multidão. Olha, no planeta tem quase aí 8 bilhões, né, de pessoas, né? Fazendo uma pesquisa aí, tá quase isso, 8 bilhões, 7 bilhões. E apenas uma parte desse bilhões de pessoas é que estarão retornando para as suas pátrias. Né? Algumas pessoas que estão, quer dizer, não é um número grande de pessoas que estão desencarnando, deveria ser mais um pouquinho. Mas por que esse processo coletivo? Por quê? Porque esse processo coletivo, quando desencarna, existe a condição da benfeitoria espiritual doutrinar esse número de uma forma geral, juntos, para que eles não exerçam influências negativas naqueles que ficam. Então, foi separado esse grande número de pessoas que precisam retornar à pátria espiritual, para que ali eles possam estar recebendo, sob a luz do Evangelho, essa reforma, essa reabilitação. E, gente, pasmem, ao chegar lá na parte espiritual, a gente vê essas pessoas de um sofrimento, de um arrependimento, desejando muito voltar e fazer melhor. Dá para acreditar? Então é isso. Não pensemos nós que essas pessoas que estão desencarnando, que estão indo, são pessoas inocentes. Não, são pessoas com débitos de outras e outras experiências aqui. Porque o ser humano vive aqui na Terra aí um tempo, né? Hoje, então, vivemos mais um pouquinho. Mas antes, há um tempo atrás, as pessoas viviam 40 anos, 50 anos, 60 anos. Idoso, depois surgiu com a reforma aí, a ser chamado de 65 anos aí de idosos, não é isso? Mas antes, a gente vê aí que os surtos, né, de vírus eram tão grandes, não existiam vacinas, e as pessoas desencarnavam, carregando seus débitos, mas deixando suas marcas por onde eles passavam. E essas pessoas retornaram, são essas as pessoas que estão sendo retornadas pela pandemia. Começou na época dos tsunamis, muitas pessoas que foram retornaram, né, também participaram por esse conselho, né, esse conselho de renovação da mente, do pensamento, a reforma íntima e de ações, né? Então, eu ia até falar sobre uma orientação, né, do povo, do conhecimento judaico, né, que existia ali, assim como a gente chama dos espíritos emissários do Senhor, de benfeitores, eles chamam, né, eles têm uma outra palavra, um outro nome, Metatron, né, que não encontra aí, né, de uma forma mais fácil na Bíblia, mas sim nas suas literaturas, nas literaturas judaicas, né, assim também como a palavra Elohim, né? Elohim significa deuses, né? Em algumas Bíblias, sim, tem, mas na Bíblia Paulina não tem, não fala Elohims, né? Elohims, que é Deus no plural, deuses. Então, ali onde mostra que Deus, ele tem ali o seu conselho, né, de orientação espiritual, e esses conselhos se reúnem para poder estar sempre trabalhando essa reforma. Sabemos que Deus, ele é imutável, ele é absoluto. E nós não vamos tentar de forma alguma querer mudar os projetos de Deus, é um só único, né? Quem tem que entrar nesse processo de reforma somos nós ainda, pequeninos Elohims, né? Pequeninos deuses, porque dentro da criação, que é vasta, né? A criação de vários seres, mas os seres em que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, é o ser humano. E é daí que vem aí o entendimento do porquê o espírito do homem, do ser humano, o espírito,
pode reencarnar, pode retornar, pode vestir uma nova roupagem e estar de volta ao mundo, porque é espírito, porque assim Deus fez, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele falava assim com vários outros, com seus anjos, com seus emissários, com seus trabalhadores lá naquela época, né? Então, ele fez o nós, o ser humano, como porque ele soprou nas nossas narinas e trouxe, então, o ar, que significa o Espírito de Deus em nós. Por isso, somos considerados por Jesus deuses. Lá no livro de João, ele fala, né? Vós sois deuses, né? Tudo aquilo que eu posso fazer, vós podeis fazer também. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, essas lembranças que eu tenho feito com as passagens bíblicas, elas precisam estar entrando na nossa mente e no nosso coração. Por isso existe uma repetição de estudos, e nós estamos sempre falando nesses mesmos versículos, porque ainda vemos pessoas, mesmo dentro da doutrina espírita, porque nós sabemos que tem aí, né? Não vou falar de religião, mas nós sabemos que tem milhares de literaturas, mas os espíritas são os que mais estudam. E isso é pesquisa feita não por nós, mas por grandes revistas e jornais da atualidade aí, os New Times, lá em São Paulo, várias pesquisas são feitas sempre, periodicamente, para medir esse termômetro de conhecimento. Então, a realidade é que, dentro dessas literaturas, nós temos que ali tirar aquilo que nos faz crescer, né? Eu vou repetir, sabe de todas as coisas, retém aquilo que é apenas aquilo que for bom. Uma palavra, uma orientação do apóstolo Paulo. Saiba de todas as coisas, saiba da sua vida, da vida do outro, mas saiba de uma forma para que você possa auxiliar, né, da vida do outro e da sua também. Auxilie-se, oriente-se. Temos aí um arsenal de informações importantes para que a gente pense assim: até agora, tudo que eu fiz precisa de ser reformulado, não está bom, né? Até agora é muito importante que eu respeite tudo que eu fiz, mas agora eu vou fazer diferente, melhor, tá? O que nós temos que fazer para nós? O melhor, né? E a partir desse momento em que a gente cresce para nós e para dentro de nós, porque é como foi falado na oração, essa vibração de amor a gente tira de dentro, é do interior para o exterior, aquilo que a gente consegue tirar de nós, né? E colocando para fora. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. O que nós, uma perguntinha, né? O que nós precisamos entender dentro do processo de autonomia espiritual e ter controle exclusivo sobre os nossos desejos? O que significa isso? Ter autonomia espiritual. Controle dos nossos desejos. Por quê? Né? Bom, não preciso ler. Por quê? Porque, olha só, se a gente volta lá no Jardim do Éden, então assim vamos falar, né? Lá no Jardim do Éden, a gente vai ver essa história, né, de Adão e Eva. O que foi que aconteceu ali, né? Aí os mempasianos vão responder: falta de obediência. Sim, exatamente isso, né? Mas o que é que envolveu essa falta de obediência? A necessidade de ter que atender a todos os nossos desejos. Olha só. Nós não temos que estar atendendo a todos os nossos desejos, né? Porque assim a gente realmente vai naufragar na nossa experiência, na nossa jornada terrestre. E foi isso que aconteceu com Adão e Eva, né? Eles desejavam ter um conhecimento além do que eles podiam ter. Eles não souberam esperar essa evolução para que eles pudessem alcançar, né? Então, isso aconteceu. E aí foi, então, que se dá a questão que muitas pessoas perguntam: por que o mal introduziu no mundo, né? Por quê? Porque existia isso aí, a desobediência, né? A exclusividade, essa coisa da autossuficiência, não é? Que ainda existe até hoje. Então, o mal parte desses princípios, da autossuficiência.
né? As pessoas acham que eles são poderosos, que eles podem, aí a Covid está mostrando que não. A Covid está mostrando que não, que o corpo humano, ele é frágil, né? Diante dessas guerras que a gente tem combatido relacionada à doença, a gente pode verificar que nós não somos Deus. Nós somos pequeninos deuses, mas nós não somos Deus. Embora, sendo pequeninos deuses, se seguirmos a orientação e as receitas evangélicas, podemos sim. Porque a gente sabe que as curas foram já muitas ministradas através de médiuns conscientes, de pessoas que se direcionavam a Deus durante todo um tempo de processo de reestruturação e renovação da sua vida, né? E então se dedicou ou se dedicaram a estar se doando. E aí, então, eu sempre pergunto, né? Eu tenho perguntado para mim, né? Eu tenho perguntado para mim assim, a minha inteligência infinita da minha mente subconsciente, revele-me o meu verdadeiro lugar na vida. Vocês têm feito isso? Nós precisamos de pedir essa revelação quando ainda nos encontramos perdidos, sem uma estrutura de entendimento, né? Eu não estou perdida, queridos irmãos, não, graças a Deus, não. Mas enquanto estivermos vivendo e respirando, podemos fazer algo importante para a humanidade. O que é que a gente quer fazer? Como devemos fazer, né? Não trabalhando a nossa ignorância, né? Ao entendermos que somos autossuficientes. Claro que não, mas trabalhando o amor. É porque essa é a lei de Deus, o amor é a lei de Deus, né? Então a gente pode entender aqui que a autonomia espiritual, ela precisa estar dominando os nossos interesses mais íntimos, né? E fazendo com que a gente possa estar desenvolvendo cada vez mais esse contato, né, com as leis espirituais universais, que é o Evangelho do Senhor. Bom, talvez não dê para eu dar continuidade, né? Já são 10h05, eu ainda tinha tanta coisa para ler, né? Uma palestra bem suculenta que eu preparei para nós, né? Mas eu vou continuar assim mesmo, até que a nossa diretora aí venha aí e me diga, tá na hora de parar. Então, nós vamos ler aqui uma parte muito importante, que está no livro A Gênese, né? Para que a gente possa entender lá no capítulo de São Chegados os Tempos, lá no item 33, que fala assim, prestem atenção. Eu vou ler para nós. A regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente, não exige a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Olha a misericórdia aí. Basta as suas disposições, né, nas suas condições morais. Essa modificação se opera em todos quantos lhe estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Então, olha só, desde que seja retirado do mundo essa inteligência, porque é uma inteligência, o mal é muito inteligente, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Se a gente parar para analisar, a gente vai ver aí a sutileza do mal adentrando nas nossas casas, não é verdade? Então, assim, quantas coisas a gente, se tivermos com os olhos bem abertos, a gente está vendo que o mal está pegando, né, ali um cantinho dentro da sua casa, ou então sentando ali na sua cabeceira, né? Então, ele fala assim nem sempre os que voltam são outros, mas sim os mesmos, né? São com frequência os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Daí, queridos irmãos, nos conscientizarmos da necessidade da partida do retorno de todos esses nossos irmãos, né? E aí, lembrando a importância de que muitos que estão retornando
que alguém conhece, mas a minha mãe, minha tia, meu irmão, meu vizinho, um conhecido, meu colega, eram pessoas tão boas, são pessoas tão boas, são pessoas que têm marcas, e essas marcas do mal, elas precisam ser retiradas. E quando essas pessoas chegam lá, elas percebem essa necessidade de reabilitar-se. Elas percebem, elas entendem, né? Nós vamos chegar lá e a gente vai lembrar disso que nós estamos estudando aqui, tá? Então ele fala aqui que os flagelos destruidores apenas destroem corpos, não atingem os espíritos, né? Ativam um movimento de vai e vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Né? E, por conseguinte, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. É de notar-se que em todas as épocas da história, as grandes crises sociais se seguiam uma era de progresso. Então, o progresso é moral. Tá? Embora tenhamos aí grandes progressos ligados ao progresso material. Né? Sabemos que aqui, no mundo físico, né, nós somos dotados aí de condições materiais, né, a vida física, não é isso? Então, a gente entende que muita coisa boa para ler nesse livro, gente. Vamos iniciar, né, claro, um estudo do livro da Gênese, tá? Então, a grande importância da gente entender esse momento de retorno. Não fiquemos tristes, ou melhor, não fiquemos assombrados com o retorno das pessoas. Deixe que a tristeza seja revelada pela saudade, ou seja, estou triste por ter saudade daqueles que eu tenho convivido, ou que eu estava convivendo desde o momento em que eu nasci nessa era. Então, o espírita tem toda uma condição. Temos aí no Grupo Missionários da Luz mais de 130 componentes, pessoas que estão frequentando a nossa sala espiritual, mas olha só, vocês estão entendendo o compromisso que a doutrina espírita tem nos trazido? Estão compreendendo a importância do evangelho realmente? Então eu vou deixar uma pergunta aqui no ar, uma pergunta muito interessante aos espíritas, diretamente, né? O que você tem feito? O que você tem feito para levar consolo ao coração daqueles que estão sofrendo? Vocês estão falando sobre o Evangelho? Estão mostrando conhecimento espiritual desde o livro sagrado a todo um Pentateuco e mais as literaturas, a biblioteca do Francisco Cândido Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, né? André Luiz, que vem nos trazer, o embaixador do mundo espiritual aqui na Terra, ele recebeu um convite maravilhoso, mas eu não vou falar. Então, assim... Ai, garganta. Tá pegando de tanto falar, né, gente? Vocês estão enjoados de me ver? E ouvir? Então, olha só, temos que ser agora... Obrigada, minha filha. Minha filha. Temos, então, que parar um pouco e realizar essa investigação espiritual em nós. Assim como Kardec fez, ele investigou, né? Kardec deixou de ser aquele pedagogo para investigar a movimentação dos espíritos aqui, né, na Terra. Então, a gente conhece aí a obra de Kardec e a gente vê a grande importância desse espírito, assim, a sua inteligência, a sua vontade. A Tânia fala mais. Tânia, vamos puxar a orelha, hein? Mas aqui, no nosso livro Céu e Inferno, é um livro que nós também temos que intensificar. Ele é usado, né, para pesquisa, para as palestras, mas ele precisa ser intensificado também nos estudos, né? Vamos fazer uma modificação aí, tá, gente? Estamos sendo chamados a fazer isso, né? Existe aqui... Ai, que bom! Isso é muito bom, porque o conhecimento...
Obrigada, Joilza. Olha só, o conhecimento, gente, nos traz uma liberdade muito grande, até mesmo na questão do sentimento, do sentir. A nossa visão, ela se amplia. Então, por isso que é importante ler, é importante buscar conhecimento, é importante experimentar, assim como Kardec fez, né? Perguntar, né? Questionar e abrir esse leque para que o conhecimento ele venha nos retirar a escuridão, as trevas do que a gente desconhece. Então, é descortinar as verdades, porque elas existem, elas são reais. Aqui vai falar sobre o código de conduta, né? Então, nós temos uma continuidade aqui, que vai falar sobre o que é expiação. Aqui diz no livro Céu e Inferno, no parágrafo 11, que a expiação varia segundo a natureza e a gravidade das faltas. Ah, né, Edi? Então, aqui, por exemplo, né? Por exemplo, uma pessoa que é gravidade, vamos falar da gravidade da falta. Uma pessoa vai lá e mata, tira a vida de uma pessoa. Matou. Cometeu um crime, né? Ele matou aquela pessoa porque ele quer matar, ou aconteceu uma situação, ele foi uma vingança, alguma coisa, ele foi lá e tirou, o que a gente tem visto por aí acontecer, né? Vamos ver a diferença da expiação. Tá, ele matou ali aquela pessoa. Eu, de repente, estou aí numa situação em que sou eu ou você para viver, né? Vamos supor, eu tenho medo de água, estou lá nadando, e de repente eu vejo uma pessoa que está se afogando, eu também vou me afogar, e tem uma boia. Aí eu vou pegar a boia para mim, olha aí o meu egoísmo, claro. Eu tenho pavor de água, né? Águas profundas, então eu tenho receio. Então tá, eu pego e jogo. Eu vou espiar diferentemente, porque eu poderia ter me esforçado até lá, segurado aquela pessoa, talvez, gente. Eu não faria isso pelo pânico, pelo medo, mas eu entenderia que isso poderia ser o que eu deveria de fazer, né? E ajudar a salvar, né? Aquela pessoa, né? Mas então, esse grau de intenção é que vai fazer com que a nossa expiação seja menos ou mais dolorosa, ou que a gente vai ou não ressarcir o outro, né, daquele mal que nós cometemos, numa ou em quantas outras reencarnações. Entendeu? E lembrando que a expiação, como ele diz aqui, né, ele fala aqui, que é de acordo desse valor. Diz aqui, a única lei geral é que toda falta recebe a sua punição e toda boa ação a sua recompensa segundo o seu valor. Então, é como diz lá Tiago, né? De acordo... então, é de acordo com a nossa obra, né? É de acordo com aquilo que você obra. Então, como eu falei no início, nós temos que trabalhar, né? Vamos passar pela expiação ainda aqui, nessa era que estamos vivendo, expiação, né? Arrependimento e reparos. Foi tudo que eu falei inicialmente. Então, nós vamos ter que passar por isso, né? Essa questão da expiação. A expiação está ligada ao sentimento. Como é que você está? É a questão psicológica, né? Muitas das vezes as pessoas reencarnam com sentimentos de medo, de insatisfação, de dor intensa, um sentimento que remói por dentro, nada está bom, nada está bem, as pessoas vão em busca de resposta, nada satisfaz, porque essa pessoa está passando por esse processo de expiação psicológico, o mal que ele fez ao outro. Embora ele tenha se arrependido, né? Mas ele vai passar, porque nada aqui é ileso. Não teria como ser assim, tá, gente? Não teria como ser, tá? É importante a gente entender que nós precisamos ressarcir o outro do mal que nós cometemos a ele. Aqui se faz e é aqui que se paga, vamos ter que retornar. Se não fosse assim, não existiria esse ditado que, né, o mundo inteiro fala, que se faz, é assim mesmo.
É aqui que a gente faz, que a gente comete nossos erros. E é aqui também que a gente ressarce o outro, né, desse erro que nós cometemos, dessa falta, e é aqui que a gente ressarce esse nosso débito. Vai ter sofrimento por 1, 2, 3 encarnações, porque o ser humano, quando entra nesse planeta, né, no mundo físico, ele desenvolve cada vez mais o seu egoísmo, o seu orgulho e a sua vaidade. São chagas que são chamadas de doenças espirituais na humanidade. Então, quando chega aqui, você tem dificuldade de pedir perdão, de pedir desculpas, de recomeçar uma vida, né, de dar passos para trás para você saber que você tem que percorrer aquele caminho mais uma vez e alcançar essa libertação. Então, você precisa expiar, e a expiação está ligada à sua dor, ao seu sofrimento psicológico. E digamos que quando estamos doentes psicologicamente, nada na nossa vida caminha. Né? Nós temos dificuldades de movimentar a nossa vida quando estamos doentes psicologicamente. Tudo para. Entendeu? Então, dentro do nosso processo de conhecimento, a gente pode ver aí que a expiação ela é uma privação psicológica. Né? Então, o que se entende por privação? Privação é tudo aquilo que você gostaria de ter e não tem, ou que alguém te privou de poder ter determinada situação. Se a gente for falar de assassinato, a gente vê aí, por exemplo, teve aquela menininha, a Isabela Nardoni, ela foi privada de enfrentar a sua vida e saldar seus débitos. Tá? Agora, recentemente também nós tivemos aí um garotinho, o Henrique, também foi privado de enfrentar a vida com aqueles personagens que estavam ali, né, no seu palco da vida. Tá? Então, ele foi impedido, ele foi privado de cumprir a sua expiação. Né? E a expiação está ligada a exatamente isso. Então, sabemos que a doutrina espírita ela é consoladora, ela é muito verdadeira, é clara, tá? Eu não estou aqui fazendo propaganda da doutrina espírita, não, mas aqui a nossa tribuna hoje é da doutrina espírita, né? Nós temos aqui toda uma orientação baseada no livro sagrado, bem como todas as outras literaturas que complementam todo esse conhecimento espiritual. Então, a doutrina que consola é a doutrina espírita, porque ela vai trazer para você essas explicações que eu dei hoje, um pouco acelerada, mas por conta do tempo. E eu também já fui chamada, né, para encerrar. E não dá vontade de encerrar, porque é muita coisa ainda. Eu tenho 3 livros ainda para ler aqui e mostrar para a gente a importância. Então, lá no artigo 16, né, do livro Céu e Inferno, eu vou ter que ler, gente. Alguém está com pressa aí? No artigo 16, diz assim: o arrependimento é o primeiro passo para a melhoria, mas só ele não basta. Não basta. Então, é preciso ainda a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para pagar, olha só, os traços, né, de uma falta e suas consequências. Podemos entender, né? Tá certo. Então, gente, olha, queridos irmãos, me perdoem, mas precisamos encerrar, né? Eu desejo que hoje, a tudo aquilo que eu falei, que vocês possam estar pensando. E depois coloquem lá no Missionários, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, que eu possa estar trazendo, né, para nós aqui, né, essa experiência notável, que é entender o processo dessa crise social, dessa crise que a pandemia do Covid-19 tem trazido para nós. Meu abraço a todos, amo todos vocês. Parte 2, bom? Se me permitirem, estarei, então, na próxima semana realizando, né, a continuidade desse nosso processo. Muito obrigada a todos, tá? E que Deus nos abençoe e que possamos nos lembrar hoje onde é que está o Evangelho, que posição ele está
em nosso coração, tá? Eu vou chamar então aí o hino, né, de fechamento, também um hino lindo, uma mensagem maravilhosa, que a gente possa estar ouvindo na voz da nossa irmã Ana Laura e em seguida a oração de fechamento com a nossa irmã Carla Paravidino. Meu abraço a todos. Gratidão. Para o bom Consolador prometido, enviou seu mensageiro de ensino, que guiado pela voz da verdade, nos revelou a espiritualidade, atendeu os chamados do além e mostrou o valor do amor entre os vivos, entre os mortos, laço eterno entre a terra e o céu. Kardec, missionário divino, voz ativa do Consolador, perguntando, respondendo, clareando vida e pensamento. Kardec, missionário divino, trouxe a chama do Cristo eterno, iluminando a marcha bendita, educando a moral, atingindo o progresso. Kardec, missionário divino, voz ativa do Consolador, perguntando, respondendo, clareando vida e pensamento. Kardec, missionário divino, trouxe a chama do Cristo eterno, iluminando a marcha bendita, educando a moral, atingindo o progresso. Pois para crer não basta ver, é preciso sobretudo compreender toda a lição espiritual que o Messias em seus passos acendeu. Kardec, missionário divino, voz ativa do Consolador, perguntando, respondendo, clareando vida e pensamento. Kardec, missionário divino, trouxe a chama do Cristo eterno, iluminando a marcha bendita, educando a moral, atingindo o progresso. Oremos. Irmãos, o amor é um dom grandioso que foi usado com exuberância por nosso Senhor Jesus Cristo em sua passagem pela terra e continua até hoje. É preciso que analisemos o que estamos doando aos nossos irmãos. Não podemos esquecer da alegria, aquela que nasce dos bons princípios. Nós devemos perder paciência com os que sofrem. Eles já sofrem. Devemos ouvir com tolerância e conversar com discernimento para que possa nascer nos corações angustiados aquela força divina que se chama esperança. Devemos perdoar incondicionalmente todos os que ferem, pois somente o exemplo do bem nos dará poderes para desfazer os impulsos da ignorância, da harmonia da mente, pois onde ela se irradia, não falta saúde e paz, compreensão e fraternidade. Devemos conhecer a nós mesmos, para que sejamos sempre o doador, a fonte de tranquilidade. Não devemos perder tempo. Não deixemos passar um minuto sem nos lembrarmos da nossa disciplina e educação.
Ter boa vontade é o primeiro passo, mas é preciso compreender o que deve ser feito para fazer melhor e ser vitorioso nos serviços da benevolência. Que assim seja.